Paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo aqui, Evangelista Juninho do Espírito Santo, aqui de Telemaco Borba, Paraná, e gravando a lição de adolescentes. É uma alegria imensa poder estar com vocês hoje. Nós vamos estudar sobre a lição número 7, sobre a reforma. Está aqui no meu computador. Que Deus abençoe tua vida cada dia mais. Lembrando, hoje é sábado à tarde, já amanhã é eleições no Brasil todo. Devemos estar votando amanhã, orando para que Deus venha abençoar essas eleições também, para que venha fazer o melhor. E é claro, se você escutar algum barulho no fundo aí, a cidade hoje está barulho mais barulho por causa da eleição. Muito barulho. Mas graças a Deus que estamos aqui para estudar mais essa lição. Hoje, falando da Reforma Protestante. E é claro que falando da Reforma Protestante não teria como deixar de falar a respeito de Martinho Lutero. Reforma Protestante, nós estudamos aqui alguns dias atrás, nós estudamos sobre a pré-reforma, né? E agora estamos aqui estudando sobre a Reforma Protestante. E nós vamos ler a lição ali, lição número 7, que ela vai começar com um versículo. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos capítulo 1, versículo de número 17. É o texto que está escrito aqui na lição. E nós vamos ver também o início da lição, dizendo aqui que a Reforma Protestante foi um movimento inspirado pelo Espírito Santo no século de número 16 e que propôs o retorno da Igreja aos princípios da Palavra de Deus. E é por isso que fala desse movimento, fala a respeito da palavra protestante, que era um protesto contra a forma que encontrava-se a igreja. E por isso diz que foi um retorno aos princípios da palavra de Deus. E aqui na lição está escrito também assim que das quais se destacam algumas igrejas, a Assembleia de Deus, que ela é protestante, ela é pentecostal, e aqui fala a respeito de outras igrejas históricas, que é a luterana, presbiteriana, anglicana, batista, metodista e congregacional. Essas são as igrejas que se destacam. E diz aqui que o primeiro grande instrumento de Deus foi Martinho Lutero, dentro da reforma, como nós já lemos, os antes dele, e aí também a reforma que aconteceu em vários lugares do mundo, mas nós vamos falar de Lutero e a reforma. Aqui no fundo, vocês estão ouvindo um louvor, Mateus Felipe cantando. Longe daqui, mas dá para ouvir bem. Lutero e a reforma. Certo dia, Martinho Lutero, um monge agostiano de 22 anos, encontrou na biblioteca de seu convento uma velha Bíblia em latim. Tá. Começa a lição falando a respeito disso daqui, desse jovem, 22 anos, encontrou uma Bíblia escrita em latim. E aqui diz também na lição que ele ficou tão feliz em ter contato com o texto sagrado pela primeira vez que durante semanas inteiras dedicou-se a estudar. Mas o interessante é nós lembrarmos primeiro que o texto-chave para a vida de Lutero, para uma mudança que ocorreu na vida de Lutero, é o texto, ou o tema, podemos dizer assim, o justo viverá pela fé. Foi um impacto tão grande na vida dele que quando ele leu, quando ele pôde prestar atenção nesse texto, ele começou a estudar, a buscar a palavra do Senhor, a explicar e a tentar fugir do pecado que tanto cercava ele, como Paulo sempre diz, né, nos escritos de Paulo, que Paulo fala assim que o mal que ele não quer fazer, quando vê, já fez. E Lutero entra numa situação parecida, que ele não se conformava com a vida tão errada e o desespero que tomou conta dele, que ele precisava pedir perdão a Deus, e ele chegou num ponto que ele precisava muito ter um encontro com Deus, e esse encontro era que o Senhor limpasse ele do pecado, do homem pecador que ele era, e que isso causava para ele uma angústia muito grande. Se você ler a história de Martinho Lutero, você ver vídeos dentro do YouTube, histórias a respeito de Martinho Lutero, você vai ver que ele sofria com isso e ele teve um encontro. O detalhe lembrando um pouquinho antes, na lição anterior, nós falávamos do ganso, que era John Hus.
que quando ele estava morrendo, queimado, ele falava que ele era um ganso, mas que estaria vindo alguém que era um cisne. E esse alguém é nada mais que Lutero, que veio para continuar essa reforma que tantos tentaram, tantos reclamavam, tantos questionavam, mas aí entra essa história do ganso, essa história do cisne. Até eu vi, não me lembro o canal, no YouTube, um vídeo até que é interessante, no museu, lá onde viveu Lutero, onde as cidades que ele viveu, alguns museus, e um deles tinha uma estátua de um cisne que lembra essa história que eu contei para você, que é a história de John Hus, do ganso e do cisne que estaria vindo. E aqui nós vemos Lutero movido pelo Espírito Santo, porque ele precisava de uma mudança. Só que aqui diz que quando ele estava num convento, antes disso, os pais dele eram pobres, bem pobres, mas o pai dele dedicado, trabalhando, e queria muito que Lutero estudasse, e colocou ele para estudar direito. E Lutero estudava direito, e nesse período que ele estudava direito, ele teve um encontro com Deus, digamos assim. Por quê? Porque ele estava vindo dessas festas, que ele gostava muito de festa, e numa dessas festas houve uma tempestade muito grande, uma tempestade enorme. Eu li algumas coisas a respeito que parece que deu um raio e tal, e ele caiu no chão e ficou apavorado. Eu li em alguns escritos isso, e outros não fala esse detalhe, mas fala a respeito do medo dessa tempestade dele, do medo dos raios, que ele entrou em pânico e ele ficou nervoso e se escondeu. E no meio de toda essa tempestade, ele, que era alguém ensinado, alguém que acreditava na Santa Ana, e nisso ele fez uma promessa. E essa promessa que ele fez, ele falou: olha, se eu me livrar dessa morte, porque eu não estou andando corretamente, minha vida é uma vida que não agrada a Deus, e se eu morrer agora dessa forma, eu não alcançarei a minha salvação. Então, se eu tiver uma oportunidade, eu estarei virando um monge. Ele fez um voto, e esse voto que ele fez, ele largou o direito, e quando ele largou o direito, ele passou a estudar contra a vontade do pai dele, contra a vontade da família dele. Ele deixou a faculdade de direito e acabou entrando em um monastério agostiniano. E por isso agora chegamos ao que está escrito aqui, que diz que ele chegou, viu uma velha Bíblia em latim e tal, mas ocorreu todo esse fato antes. Lutero, ele acabou indo para largando a sua faculdade e indo para esse monastério ao Agostiniano para estudar, para poder agora ser um monge, como ele disse. E aí ele estudou muito, e numa dessas palestras dele sobre a carta aos Romanos, que Paulo escreveu, e aí ele chega num ponto que ele precisa ter uma conversão real, uma conversão verdadeira, e ele começa então a estudar e começa a observar e encontrar vários erros, várias coisas dentro da igreja onde ele vivia, em que não estavam de acordo, sim, com a palavra de Deus. Aí começa a história que nós vamos continuar dentro da lição. Na lição aqui diz: admirado com a paixão crescente de Lutero pela palavra, Staupitz, vigário-geral de ordem agostiniana, porque ele estava dentro desse monastério, em visita ao convento daquele monge, ofereceu-lhe uma Bíblia, só para ele. Foi lendo o presente que o jovem deparou-se pela primeira vez com o texto de Romanos 1,17, que revolucionara a sua vida, que eu acabei de falar, revolucionara a sua vida, que é: o justo viverá pela fé. Texto esse que alguns acham que o justo viverá pela fé, que você não precisa mais trabalhar e viver pela fé. Não é isso, na verdade, mas é confiar no braço do Senhor, confiar no Senhor. E aqui nós vemos, pouco tempo depois, diz na lição, Lutero foi ordenado padre aos 25 anos, foi nomeado para a cadeira de filosofia de Wittenberg, para onde se mudou. E por isso que nós estudamos em filosofia e acabamos comentando em sociologia também a respeito
de Lutero, da filosofia de Lutero, do agir de Lutero também, da colaboração para a filosofia também de Lutero. E aqui diz que, em meio a atividades como professor, dedicava-se a estudar a palavra de Deus. Foi nesse período que viajou a pé para Roma em companhia de um monge. Passou um mês ali, tendo inclusive celebrado missa. Um dia, subindo de joelhos a Santa Escada, desejando a indulgência, perdão de pecados. Olha o que ele no início ali, ele pediu também, perdão de pecados, indulgência que ele pediu. Que o Papa prometia, quem fizesse isso, ouviu ressoar em seus ouvidos o texto bíblico, o justo viverá pela fé. A experiência foi tão forte que ele se levantou envergonhado. Então ele estava fazendo aqui obras, segundo ele, obras para salvação, mas aqui ele se levantou envergonhado. E aqui diz que o que aconteceu a seguir, desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei a estudar a epístola aos Romanos. Então ele mesmo contando, e aí ele olhava e comentou a respeito que ele detestava a palavra justiça de Deus. Por quê? Porque ele foi ensinado que seria castigado se fizesse tal coisa, que, olha, se fizer isso é pecado, se fizer isso aquilo é pecado, se você fizer, vai para o inferno. E aí ele olhava a justiça de Deus como um Deus irado, um Deus que não daria essa graça, não daria essa oportunidade, mas que a pessoa já estava condenada. E aqui diz que ele considerava como um atributo do Deus Santo que leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensível como monge, a consciência me mostrava, segundo Martinho Lutero, me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava um Deus justo que castigava os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo voltava sempre para o mesmo versículo, porque ele queria descobrir o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre o ponto, diz aqui, onde eu estou lendo aqui, sobre o ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra, o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Aí ele observa realmente a justiça de Deus nessa passagem aqui, que é que pela fé como dádiva. Um homem piedoso recebe de Deus pela fé, uma dádiva. Então é a graça, o favor imerecido, uma dádiva, um presente. Então me achei recém-nascido no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Então ele teve um encontro com Deus. Um detalhe aqui que chama atenção é que muitos estão dentro de igrejas e não tiveram um encontro com Deus ainda. Aí que está o detalhe. De repente não da forma como Martinho Lutero encontrava-se, mas muitos não tiveram um encontro com Deus. Realmente um encontro com Deus como deveria ter. E aqui, continuando no texto aqui, na lição que está aqui no meu computador, então me achei recém-nascido e no paraíso, ele diz. Todas as escrituras tinham para mim um outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Está escrito isso daqui na lição. Antes essas palavras eram-me detestáveis, agora a recebo com mais imenso amor. Então agora ele observou diferente. Ele teve um encontro com Deus e viu o amor de Deus por ele. Não era esse juiz, essa justiça. Claro, Deus é justo, mas ele começou a observar que poderia ser alcançado com os erros dele. E aqui diz que no século XVI, a reforma protestante, na Alemanha, se alastrando depois de todo o mundo, foi em 31 de outubro de 1517 que Lutero apresentou suas 95 teses. Então, as 95 teses dele, ele apresentou na igreja, e aí sim foi uma repercussão. Ele se levantou para dizer na igreja sobre essa reforma, essas 95 teses, pregou na porta ali da igreja,
para querer discutir sobre isso teologicamente, e aí foi a grande repercussão que ocorreu, que depois outros homens ali, como João Calvino, que é da Presbiteriana do Brasil, Ulrich Zwinglius, John Knox, Hans Taus e outros nomes surgiram depois desse movimento aqui da Reforma Protestante. E continuando a lição, ele vai dizer assim: 6 princípios nortearam a Reforma Protestante. Então são eles: só a graça, a fé, só as Escrituras, só Cristo, somente Deus, a glória, a Igreja Reformada sempre se reformando, e aí vai ter o significado que é a sola de Lutero. Então, como que nós vamos ler aqui? Aproveitando, pessoal, tem esse livro, eu já apresentei na outra aula, que é muito interessante, que você vai encontrar muita coisa legal dentro desses livros aqui também. Então, sobre esses princípios aqui da Reforma Protestante, em que eu li com vocês, vamos ler aqui um pedacinho aqui das solas. Vamos lá, vou acender a luz aqui, que tá meio escuro, vamos lá. Sola Scriptura, apenas as Escrituras. Sola Christus, apenas Cristo. Sola Gratia, apenas graça. Sola Fide, apenas por meio da fé. Então aqui ele apresenta essa conhecida solas de Lutero, no qual nós vamos ler dentro da lição, e nesse livro aqui também tem, mas nós vamos ler dentro da lição a respeito disso daqui. Vamos lá. Dentro da lição, ele vai dizer assim: só a fé. A Igreja Católica Romana ensina que pessoas precisam de boas obras para serem salvas. Então, todo aquele sacrifício, tudo aquilo que ele estava fazendo de joelhos, por isso que ele se levantou e ficou envergonhado, porque, na verdade, não existem essas... Não é que existam, tem que ser as obras salvar. Não, primeiro a fé. A fé, sem as obras é morta. Mas por que esse texto da fé sem obras é morta? Porque automaticamente aquele que tem fé, ele vai fazer boas obras. Não tem como eu fazer boas obras e não ter fé, não vai valer. Por isso que algumas seitas, algumas ditas religiões fazem boas obras, mas não têm fé em Cristo Jesus. E não adianta em nada. Mas se nós temos fé em Jesus, automaticamente nós vamos fazer boas obras. Isso que tem que entender, que as obras nos seguem a nossa fé. A palavra de Deus, porém, afirma que nós não somos salvos pelas obras, mas para praticar boas obras. Então nós somos salvos e automaticamente nós praticamos boas obras. Isso é o crente realmente salvo. Então é pela fé em aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. E as obras nos seguem. Só a graça. A Bíblia diz que a salvação em Cristo é pela graça, por meio da fé. Ou seja, não vem por meio das obras. Essa salvação pela graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou e nós somos salvos pela graça. Mas essa graça, é claro que eu e você temos que aceitar Jesus como Salvador. Aí, Martinho Lutero se encontrou numa situação que, meu Deus, e angustiado e nada preenchia o vazio da alma dele. E aí, a graça do Senhor. Continuando aqui, o outro sola é só Cristo. A Igreja Católica Romana criou auxiliares para Jesus na mediação entre os homens, os santos, que eles acreditam, os mártires, Maria, mãe de Jesus, foram colocados mediadores. Mas quando você vê em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, você vai observar, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E na continuação desse versículo, você vai observar algo dizendo assim que só ele fez o sacrifício na cruz, só ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Então, só ele pode ser o mediador entre Deus e os homens. O outro ponto, somente a Deus a glória, ele se deparou numa situação aqui dizendo assim, sobre veneração de santos, fabricação das imagens que tinham lá, ídolos, e era algo que ele observou isso, ele falou, não, para aí, ele é o único mediador, a glória é toda para ele, então eu não posso dividir isso. Então, uma das questões de Martinho Lutero foi isso. Uma das questões que ele falou, não, para aí, só Deus a glória.
Só a Ele a glória. E o outro ponto é só as Escrituras. Por quê? Diz aqui a palavra de Deus é a única infalível regra de fé e prática do cristão. Ela é infalível, ela não é inerrante, ela não tem erros também. E a Igreja Católica aqui, que ele queria essa reforma, ela falava sobre a Bíblia e detalhe, não tinha acesso à Bíblia às pessoas. Era o latim, mas que era lida lá pelos ditos sacerdotes e em latim pelas pessoas. E as pessoas não tinham esse acesso que Martinho Lutero teve. E aqui diz que a Bíblia está acima da tradição, posto que ela é a palavra de Deus. Eles colocavam a tradição acima da Bíblia. E assim nós vemos em outras ditas igrejas evangélicas, que não são, que alguns pensam que são, algumas seitas, que colocam livros de profetisas, profetas, acima da Bíblia Sagrada. A profeta tal, a profetisa tal, ela revelou tal coisa, e colocam acima da Bíblia Sagrada. Ou o profeta tal revelou que agora a Nova Jerusalém será lá nos Estados Unidos, então acima da Bíblia Sagrada. Quando coloca-se acima da Bíblia, você está tirando a Escritura de lado, e a Escritura ela é a principal. Martinho Lutero acreditava nisso. E o ponto 6 aqui, a Igreja Reformada sempre se reformando. A ideia que os reformadores tinham para oferecer essas palavras não era alguma necessidade de reformularmos doutrinas básicas, bíblicas, não mexer naquilo que é a salvação, que é a palavra de Deus, que é o Filho de Deus, Cristo Jesus como o nome que salva, não era isso. A ideia aqui era retornarmos às doutrinas bíblicas. Então a reforma era fazer o quê? Olhar o que acreditavam os apóstolos. Qual era o pensamento deles? Então era um retorno à palavra de Deus. Era o retorno às Escrituras mesmo. Essa era a reforma que ele queria. E aqui diz que, na lição diz, mas lembremos-nos de que o foco dessa reforma, conforme o texto afirma, não é a doutrina, mas as igrejas, que precisam sempre reavaliar periodicamente a luz das Escrituras, para evitar desvios a doutrinas. Então era essa a reforma que ele pediu. Era a reforma que ele queria. Daí entra mais um tópico aqui que fala avivamento. Quando os reformadores falavam de reforma e que tinha em mente era a volta da Bíblia. Outras palavras, avivamento. O que é avivamento? É a ressurreição de quem antes está vivo. Aquilo que morreu é um avivamento, avivar novamente. E a igreja precisava de um avivamento espiritual. E como se tornar viva? Voltando à sagrada palavra, às sagradas escrituras. Esse realmente é um avivamento. Interessante que para aqui, mas eu fiz algumas anotações e vocês podem observar que nesse período de Martinho Lutero ali, eles deram a oportunidade de Martinho se arrepender e Martinho Lutero chegar e falar assim, não, tá bom, eu me arrependo do que eu falei. E até vou ler aqui dentro daquele livro que eu mostrei para vocês, eles pedindo a retratação de Martinho Lutero. E olha o que ele respondeu. Eis aqui, pura e simplesmente o que declaro, a menos que seja convencido do erro por meio da palavra bíblica ou por outros argumentos claros, permaneço sentenciado pelas Escrituras, a qual recorri a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Portanto, não posso e não desejo retratar-me de coisa alguma. Não é seguro nem podemos agir contra a consciência. Aqui estou, não posso fazer de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Fala aqui do edito lá de Worms. Era uma ordem de morte para Lutero, destiná-la a sentenciá-lo para sempre. Mas ele não aceitou voltar atrás daquilo que ele tinha estudado. Ele se negou, ele não podia ir contra as Escrituras, ele falou. Eu li o texto nesse livro aqui. Ele negou porque ele falou, não posso. Eu não vou voltar atrás daquilo que eu acredito nas Sagradas Escrituras, não volto atrás. Então ele teve um encontro com Deus mesmo. Ele casou-se com Caterine, teve 6 filhos, 2 ainda morreram muito jovens, assim, bem novos, mas ele teve 6 filhos. E é isso. Dentro da Assembleia de Deus nós temos um hino dentro da harpa cristã, o Castelo
Castelo Forte. E esse hino, quem compôs foi Martinho Lutero. Então você vê que várias coisas, Martinho Lutero fez. A Bíblia, que ele traduziu no alemão, e isso foi divulgando. Além da Bíblia Sagrada que ele traduziu no alemão, o canto congregacional também foi por Martinho Lutero instituído. A igreja teve o canto congregacional, então teve mais isso, essa mudança dentro da igreja ali também. É o hino 581 da harpa cristã que ele escreveu, que está na nossa harpa cristã na Assembleia de Deus. Então Martinho Lutero teve toda essa cooperação, essa ajuda, dentro da palavra do Senhor. E a letra do hino que eu vou ler para você aqui, ó: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com o seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza, nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor nos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisesse devorar, demônios não contados, não nos podia assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra, que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá por nós, Jesus está a dar-nos a seu reino. Então, a letra aí, para você ouvir, do Castelo Forte, então, de Martinho Lutero. E é isso, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Tinha bem mais informações, né? É bastante coisa, mas que Deus venha abençoar você. Um dos pontos, eu estava esquecendo lá das 95 teses, lá tinha alguns pontos também, que era a simonia, que tinha as vendas de relíquias, por exemplo, assim, acreditavam, até eu escutei também um arqueólogo contando, que dessas histórias de simonia, até hoje tem algumas igrejas que tem lá a cabeça de João Batista, mas em 3 lugares diferentes tem essa cabeça. Imagine quantas cabeças João Batista tinha. E eles vendiam, pedaço de cruz, uma coisa, outra. A indulgência era para perdão dos pecados, que tinha que ficava no purgatório tempo para sair até se arrepender. E aí eles vendiam. Eu vendia, portanto, tantas orações, tantas rezas para a pessoa sair lá do purgatório, e era tudo vendido. Então, existia isso, e Martinho Lutero foi contra isso. As indulgências, sacramento, era venda, era compra, venda de, como eu falei, de pedaços da cruz. Imagina o tamanho dessa cruz, né, de Jesus. Então ele teve essas 95 teses também para combater essa simonia, as indulgências também, e assim por diante. Até vender terra, vendia no céu. Então começou a existir tudo isso dentro daquele tempo, e por isso Martinho Lutero ele foi contra, e por isso ele acabou indo contra tudo que ele ouviu. Ele falou, não pode ser, né? Indulgência, até está escrito aqui, as indulgências são concedidas para reparar as penas temporais causadas pelo pecado, através de boas obras, sendo o pecado já foi perdoado. Só que havia a venda da indulgência, esse era o problema. Existiu abuso, né, de venda, de concessão de indulgências. As pessoas, você vai me dar quanto aí, e daí para me orar, para me rezar, para sair a pessoa do purgatório. Então, essas coisas assim que Martinho Lutero foi contra
que é interessante. E no decorrer dessa lição, qualquer coisa nós falamos mais a respeito de mais coisas de Martinho Lutero, mais coisas que ele foi contra, para trazer para você um pouco mais de conhecimento. Pessoal, gostou do vídeo? Curta aí, dá um like, dá um joinha lá, né? E nos ajuda a divulgar esse canal. Hoje, sábado à tarde, sábado quase 5 e pouco da tarde, agora nós vamos postar esse vídeo. Mas espero que você goste, espero que você nos ajude a divulgar o canal Juninho Espírito Santo. No vídeo anterior dos jovens eu fiz, faltou espaço no meu celular, eu vou correr aqui antes que falte espaço também. Um abraço, Pastor Marcos Tedesco, que gravou um vídeo a meu pedido, convidando o pessoal para se inscrever no meu canal. Agradeço, Pastor Marcos, lá de Joinville, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Rafael Cagé tem dado apoio também, Deus abençoe. O Daniel, professora Maria, que Deus abençoe todos, Rafael lá de São Paulo. Um abraço para todos aí, que Deus continue abençoando. Irmão Jardel também, Deus abençoe, lá de Pernambuco, eu acho, irmão Jardel. Um abraço, pessoal, Deus abençoe, curta o vídeo aí, em nome de Jesus. Um abraço, até.